Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e eu já te convido a curtir esse vídeo, mesmo não tendo visto, porque eu sei que tu vais gostar. Já também te inscreve no canal, ativa as notificações e metralha no comentário. Também aproveita para, desde já, considerar assinar a comunidade Família Brodbeck e a Escola da Doutrina. Sem mais delongas, estamos no tempo do Advento. Já fizemos um vídeo explicando o que é o Advento, acho que fizemos 2 vídeos, né? Um vídeo recentemente e outro vídeo faz uns 6, 7 anos. E também um vídeo anterior ainda, deve ter uns 6, 7 anos também, sobre as antífonas do Ó. Então este deve ser o 3º ou 4º vídeo que nós gravamos sobre este tema. E qual é o assunto específico sobre o Advento? 3 personagens do Advento. Baseado este vídeo, essa reflexão, numa homilia que eu ouvi agora na novena de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira aqui da paróquia, em que um bispo, amigo nosso, não é o bispo local, né, que aqui nós somos da Arquidiocese de Pelotas, cujo arcebispo é Dom Jacinto Bergman, mas foi o bispo da Diocese de Montenegro, Dom Carlos Rômulo, que é piratinense, aqui é bem longe de Montenegro, mas ele é nascido aqui em Piratini, ele é do clero da Arquidiocese de Pelotas. Eu o conheço desde que ele era padre na Arquidiocese de Pelotas, depois foi a Roma. E ele foi eleito bispo já faz um tempo, bispo lá na cidade de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul também. Então, eventualmente, ele vem a Piratini para celebrar a missa, para ver os seus familiares, embora não seja o nosso bispo. E ele celebrou uma das missas da novena e a sua homilia foi muito rica em termos espirituais. Ele é um bispo de muita reta doutrina, Dom Carlos Rômulo. E em um determinado momento da sua homilia, ele falou dos 3 personagens principais aqui do Advento. A homilia não girou em torno disso, mas ele mencionou. E a partir dessa menção desses 3 personagens, eu fiz uma reflexão e eu quero partilhar com vocês. Como você sabe, o Advento não é apenas um tempo de contagem regressiva para o Natal. Embora ele prepare o Natal, ele tem um fim, né, da preparação para o Natal, mas ele tem uma espiritualidade própria, né? Ele é um convite a viver uma preparação não apenas externa da contagem dos dias do calendário, mas de uma preparação interior para celebrarmos a vinda de Cristo. Não se trata de simplesmente, o que é o Advento? A gente está contando os dias para o Natal externamente, marcando no calendário. A gente faz isso? Claro que faz, porque nós também somos corpo. Nós temos aspectos da corporeidade, nós mexemos com calendários, com aqui um calendário litúrgico, aqui um ordo. A gente mexe com essas coisas também físicas, palpáveis. Contamos os dias, até mesmo para nos preparar, para organizar uma festa, ou se nós vamos viajar para casa de um parente, receber as pessoas, né, contatar o Papai Noel, comprar os presentes, organizar a ceia, ver qual é o horário da missa. A gente precisa dessas coisas também. Então a gente tem um aspecto material de contagem regressiva para o Natal, mas o principal é uma preparação não externa para a festa do Natal, mas preparação interna, interior, espiritual, para bem comemorarmos a primeira vinda de Cristo, vivermos essas vindas intermédias de Cristo na Eucaristia, na confissão, na oração, nos sacramentos, e nos prepararmos para aquela vinda no último dia também de Cristo. A sua volta, a sua segunda vinda, que é certa, mas a data é incerta. Então, a segunda vinda de Cristo é certa, ela vai acontecer. Quando? Isso é incerto. É como a nossa morte. Não há algo mais certo na vida do que a morte. E não há nada mais incerto na vida do que a data da morte. É a mesma coisa quanto a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos refletir nesse tempo do Advento em 3 personagens que têm a ver tanto com a primeira vinda quanto com a segunda vinda. Quais são esses 3 personagens? Isaías, o profeta. São João Batista, o último dos profetas. E Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Cada um deles nos ensina algo profundamente relevante sobre como esperar e se preparar para a vinda do Salvador. Então, nesse vídeo, nós vamos explorar Isaías como aquele que prediz, João Batista como aquele que prepara, Maria como aquela que espera.
Isaías, João Batista e Maria nos mostram a verdadeira essência do advento. Nós vamos entender como as suas histórias nos convidam a viver melhor esse tempo, com mais fé, com mais esperança, com mais amor, com mais zelo. Primeiro, Isaías. Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ao lado de Elias, que não tem um livro escrito por ele, nenhum livro contando as suas histórias com o seu nome, né? Ele está descrito no livro dos reis, mas Isaías tem um livro, como Jeremias também, os grandes profetas, né? Nós temos profetas menores, temos profetas maiores e temos Elias e Eliseu, que não estão em nenhuma dessas categorias e não tem nem livros com o seu nome, mas são grandes profetas também. Isaías é um dos grandes que tem livro com seu nome, junto com Jeremias e Ezequiel também, né? Nós temos grandes profetas muito conhecidos, Daniel. E Isaías era uma voz poderosa que, embora todos os profetas anunciassem a vinda do Messias, nem todos se dedicavam de uma maneira mais entregue a isso. Não por falta de entrega, mas porque tinham outra missão. Por exemplo, Elias tinha uma missão como profeta de denunciar os erros do rei Acabe e a sua mulher, a perversa Jezabel, e anunciar os castigos do Senhor para o povo ímpio que estava adorando o falso deus Baal, tanto que ele mata a fio de espada os profetas de Baal. Outros profetas falam sobre o cativeiro da Babilônia e aí mencionam algo sobre a vinda de Cristo. Por exemplo, Daniel vai falar da segunda vinda de Cristo, ele fala das semanas. Mas Isaías é um profeta eminentemente messiânico. Ele vai falar do cativeiro, né, em que o povo de Israel, o povo de Judá vai sofrer. Sim, ele fala disso também, como Jeremias. Né, Jeremias vai até a Babilônia. Mas o cerne da profecia de Isaías é o Messias. Ele dá características desse Messias. As profecias de Isaías não se limitam a um futuro distante, mas nos falam sobre o coração de Deus que alenta o povo de Israel. Eu vou mandar o Salvador. Israel não é um povo escolhido para ser salvo. Os judeus não foram escolhidos para serem salvos e os outros não. Os judeus, o povo de Israel, foram escolhidos para serem um farol para a humanidade. Israel foi escolhido não para ser salvo enquanto os outros não serão. Israel foi escolhido para anunciar a salvação de toda a humanidade e deste povo sair o Messias. Isaías, como um grande profeta, nos oferece um vislumbre muito poderoso da esperança messiânica. A sua palavra é um farol que ilumina o povo para que não perca a esperança, porque vai chegar o Cristo. Em Isaías nós temos, por exemplo, em Isaías, estamos com o livro de Isaías, vou utilizar esta Bíblia que acabou de chegar, tá? É a segunda edição da Bíblia da Editora Tradição e da Editora Realeza, muito bonito, olha só. É macia no toque, aqui tem um hot stamp, é a tradução direto da Vulgata do Padre Matos Soares. Eu já tinha a primeira edição, ela era maior, tinha gravuras de Doré e uma coluna, agora com 2 colunas, não tem mais as gravuras, ficou uma Bíblia mais sucinta, tá? Inclusive tem aqui, igual a outras Bíblias tem a da Ave Maria, a Tebe tem, a Bíblia de Aparecida tem essas regiões laterais aqui pra gente ir direto ao livro, e claro, também aqui, ó, adoração nas páginas, 2 fitilhos, muito boa a Bíblia, e eu gosto muito, tanto da tradução da Ave Maria, quanto, que vem dos originais, quanto da tradução do Padre Matos Soares, dos originais que ele fez depois, pouco antes da sua morte, e principalmente esta aqui que ela vem da Vulgata. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em latim, ela foi escrita no original hebraico, foi escrita no grego, no Novo Testamento. Mas os originais se perderam, nós não temos os originais. Nós temos o quê? Cópias nos idiomas originais. Então, o texto massorético, ali dos Hebreus, né, do Antigo Testamento, a cópia do texto dos textos hebreus antigos em grego, que é a Septuaginta. Nós temos o Novo Testamento em grego, com vários códices diferentes, né, que eles vão copiando, alguns vão mudando uma coisa ou outra. Então, temos vários códices que se reúnem no texto majoritário, o texto bizantino, né, o texto tipo bizantino,
que é o Textus Receptus, de grandes traduções da Idade Média, da Renascença. Erasmo de Roterdã traduziu o Textus Receptus, Lutero traduziu o Textus Receptus, Almeida traduziu o Textus Receptus, as versões protestantes holandesas, francesas, espanholas, Reina Valera traduziram o Textus Receptus, e nós temos os textos críticos, que são minoritários, mas mais antigos, de algumas bíblias mais modernas também no grego. Mas a Vulgata, ela foi traduzida para o latim por São Jerônimo a partir de códices mais confiáveis que os códices que nós temos hoje. Então ele teve acesso a manuscritos mais antigos e, portanto, mais próximos aos originais, de modo que a tradução de São Jerônimo, embora não seja na língua original, ela está mais próxima daqueles textos originais, tanto que no Concílio de Trento a Igreja disse que fazia da Vulgata a sua Bíblia de autoridade. Então, uma tradução ao português da Vulgata, ela tem muita autoridade e tem muita importância. Eu vou utilizar, então, para vocês hoje não a Bíblia da Ave Maria, como eu estou utilizando no meu curso lá sobre Romanos e no meu curso sobre os Salmos na comunidade Família Brodbeck, não tem aqui no YouTube, é só na comunidade Família Brodbeck você tem acesso. Lá eu estou usando a Ave Maria, aqui para vocês hoje eu vou utilizar o Mato Soares da Vulgata. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Pois por isso mesmo o Senhor vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Ora, São Mateus vai repetir isso lá em Mateus 1, 23, mostrando que Emanuel significa Deus conosco. Quem é Deus conosco, senão Jesus, que é o próprio Deus e que está conosco? Jesus é Deus, e ao mesmo tempo é homem. Então ele é o próprio Deus conosco. Ele é o Emanuel. E a Virgem é Maria Santíssima, né? Nós sabemos que muitos protestantes, muitos judeus traduzem aqui alma, né, do hebraico, como jovem. Sim, tem esse sentido também. Mas de jovem, porque jovem ainda ela era virgem. Porque, como muito jovem, não teria casado, né? Agora, uma jovem conceber e dar à luz não é um milagre. Que sinal é esse? Uma jovem vai dar à luz. Ora, uma jovem que se casa, dá à luz, é normal. Uma jovem tem relações até com seu namorado, se ela está pecando, ela dá à luz, não é algo anormal, não é um milagre. Uma menina, uma mulher nova vai dar à luz. E por acaso só as mulheres velhas, com 50, 60 anos, é que tem filhos? Então que grande milagre, que grande sinal é esse, uma jovem dando à luz? Isso não é sinal, isso é uma coisa corriqueira. Para que seja um sinal, tem que ser algo fora do comum, algo extraordinário, algo que não acontece, exceto por uma ação direta de Deus. Por exemplo, uma virgem. Ora, se ela é virgem, ela não teve relações. Se ela não teve relações, ela não recebeu sêmen de um homem. Se ela não recebeu sêmen do homem, como é que ela vai engravidar? Como é que o óvulo será fecundado por um espermatozoide que não entrou nela? Porque ela é virgem. Somente pela ação de Deus. Então, obviamente, o sinal está no fato de uma virgem conceber sem deixar de ser virgem. E, aliás, essa virgindade perpétua é questionada por protestantes mais modernos. Lutero não questionava, Calvino não questionava, Wesley não questionava. Certo? Aqui está, Isaías 7,14. Ele diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel. Essa profecia não é sobre o nascimento de um bebê qualquer. Isaías não está preocupado com os bebês que estavam nascendo em Israel. Ele está falando de um Emanuel, de um Deus conosco. Ele está alentando o povo à esperança de que virá alguém para salvar. O mistério do Deus conosco se cumpre em Cristo. 2 capítulos depois nós vamos ver, em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porquanto um menino nasceu para nós, e um filho nos foi dado. Ele está falando no passado, mas se refere ao futuro, né? Porque ele está vendo o futuro diante dele, ele é um profeta. Um menino nasceu para nós, e um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro. Ou seja, ele é alguém nobre, ele é alguém que é rei, ele é alguém que comanda. Um menino que tem um poder de comando, não é qualquer neném nascido em Israel, né? E será ele chamado admirável, conselheiro,
Deus forte, então ele é admirável, não é qualquer pessoa, ele é conselheiro, ele realmente nos ajuda, nos mostra, nos infunde com a sua graça, pelo seu dom de conselho, o que nós devemos fazer. Deus forte, ele vai ser chamado de Deus, ele não é um homem apenas, ele é Deus, então já se trata aqui da divindade do Messias, forte, ou seja, poderoso, Pai do século futuro, somente Deus é Pai, mesmo Jesus vai dizer, por que chamar de Pai, né? Ninguém chama isso de pai. Pai do século futuro, ou seja, do tempo vindouro, daquilo que virá depois, né? Os judeus têm muito isso do mundo vindouro. Eles falam muito do mundo vindouro. Esse mundo vindouro tem um pai, esse pai é Cristo. Príncipe da paz. O seu império se estenderá cada vez mais. Ou seja, o reino de Cristo, o reino do Messias, vai crescer, vai se estender cada vez mais. E não foi isso que aconteceu com a evangelização do mundo? Os apóstolos não levaram o evangelho a todos os confins do universo? Os descendentes espirituais dos apóstolos, os bispos, os missionários, não levaram o evangelho a todos os confins da terra? Não é o que está acontecendo hoje. A igreja não é chamada justamente de católica porque é universal? Católica em grego significa universal? Então o império de Cristo se estendeu cada vez mais. E a paz não terá fim. Não é a paz a ausência de guerras, é a paz com Deus. Ou seja, o perdão dos pecados e a participação na natureza divina. Sentar-se-á o menino sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. O trono de Davi, ele é descendente de Davi. Ora, sabemos que Jesus é descendente de Davi, quer pela via natural, porque Nossa Senhora é da tribo de Judá e descendente de Davi, quer pela via legal, porque São José, embora não seja pai de Jesus, porque ela é concebida pelo poder do Espírito, ela concebeu do poder do Espírito Santo o seu filho Jesus, sem participação de homem, ele como um homem, como pai legal, como pai putativo, deu a ascendência legal davídica a Jesus. Porque São José também é da tribo de Judá e também descendente de Davi, tanto que eles tiveram que se recensear quando Maria estava grávida, eles tiveram que obedecer ao censo nas cidades de origem da sua família. Qual é a cidade onde José foi levar Maria para se recensearem para o censo, estabelecido por Roma? Belém. Belém é a cidade de Judá. Onde nasceu? Davi. Davi é da cidade de Belém. Nós vemos isso quando vamos ver a história ali, onde Samuel vai ungir Davi. Ele vai até onde? Belém. Belém. Então, sentar sobre o trono de Davi significa que ele é descendente de Davi. Isaías está falando da vinda de Jesus. Isaías está nos ensinando neste advento e ele é um personagem que vem muito nas leituras das missas do advento. Podem pegar o calendário de leituras, o lecionário, que vocês vão ver muitas profecias de Isaías, nos ensinando a olhar para o futuro com esperança. Claro, aqui nós estamos olhando para o passado porque Jesus já veio, mas ele está ensinando os judeus a olhar para o futuro, que é o nosso passado. E nos lembrou que a promessa de Deus foi cumprida em Jesus. E hoje, quando nós já vemos que Jesus veio, nós estamos esperando que Jesus volte, essa esperança é retomada quando nós, a exemplo daqueles judeus, também esperamos a vinda do Messias. Não a primeira vez que já se cumpriu, mas a segunda, que Isaías também fala dessa segunda. Então nós tomamos Isaías agora como alguém que predisse a primeira vinda e que ela se cumpriu, e portanto podemos meditar nisso para termos esperança de, bem celebrando a festa da primeira vinda, estarmos preparados para a segunda vinda. Deus promete, Deus cumpre. Ele prometeu a primeira vinda do Messias e cumpriu. Ele prometeu a segunda vinda, ela vai se cumprir. O segundo personagem do Advento é João Batista, que retoma aquele ministério de Elias, outro dos profetas. Tanto que alguns achavam que ele era Elias, né? Porque Elias não morreu, Elias foi arrebatado num carro de fogo. Então eles achavam que ele tinha voltado. Elias vai voltar no fim dos mundos para pregar, né, contra o anticristo. E aí sim ele vai morrer, né? Se querem saber mais sobre Elias, compre o meu livro Santo Elias, o Doutor de Israel, e nós temos na livraria Brodbeck à venda. Eu escrevi um livro sobre o profeta Elias. Pois bem, o Elias tem muito a ver com São João Batista. São João Batista era primo de Jesus, era filho de Santa Isabel, que era prima de Nossa Senhora. São João Batista é o precursor, Isaías é aquele profeta que prediz, João Batista é o precursor que prepara. Ele é um personagem fundamental no Advento, porque Jesus já é adulto e ele está
pregando no deserto para a vinda do Senhor. Ele está cumprindo aquela profecia, preparai os caminhos do Senhor. Ele prepara os corações daqueles judeus para recebê-lo. O Messias vem, batizem-se, peçam perdão pelos seus pecados, façam penitência. Ele prega lá no deserto, na beira do Rio Jordão. Seu ministério é marcado pelo convite ao arrependimento e à conversão, que são elementos essenciais no advento. Então a própria pregação de João Batista tem a ver com o advento. Ele morre, tem a sua cabeça cortada por fidelidade a Deus. O advento nos pede fidelidade. Em Lucas 3, 4, 6, vamos pegar novamente aqui, Lucas 3, 4, 3, de 4 a 6. Vamos começar desde o 3, tá? O Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele foi por toda a terra do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, profeta. Ou seja, Isaías profetizou sobre João Batista também. Né? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será terraplanado, e todo monte e colina será arrasado, e os caminhos tortuosos tornar-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e todo homem verá a salvação de Deus. A salvação de Deus é o próprio Jesus que nos salva. Essa voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, é uma profecia de Isaías a respeito de João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor e que endireita as suas veredas. João nos ensina que o advento não é um tempo de passividade. Ele prepara o caminho de Jesus. Ele prepara, não o Natal, porque Jesus já nasceu nessa época, mas ele prepara a ação do Senhor. Nós temos que nos lembrar da ação do Senhor na nossa vida, pela graça, pelos sacramentos. João é muito lembrado no advento. Eu estou pronto para receber o Senhor que vem? Ele batiza o Senhor, ele aponta para o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perguntam para ele quem ele é, se ele é o Messias, e o que João diz? Eu não sou digno dele desatar as sandálias. E quando chega o Messias, ele diz, et agnus Dei qui tollit peccata mundi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante do João Batista, eu tenho que me questionar se a minha vida está em sintonia com o que Cristo deseja para mim. Assim como ele preparou o caminho para Cristo, eu tenho que preparar o meu coração para melhor celebrar a festa do Natal que se avizinha. Eu tenho que preparar o meu coração para receber Cristo na Eucaristia. Eu tenho que preparar o meu coração para o dia do juízo final, em que Jesus voltará em glória para me julgar e julgar todas as pessoas. Como estarei eu diante de Cristo? Eu direi para ele, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz milagres. E ele vai dizer, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ide para o inferno, onde há choro e ranger de dentes, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É isso que eu vou ouvir? Ou eu vou ouvir, vinde benditos de meu Pai para o reino que meu Pai preparou? É isso que eu quero, mas para isso eu tenho que corresponder à graça. Imitar São João Batista e ouvir os apelos de São João Batista. O advento, lembrando Isaías e lembrando o Batista, é o momento para renovação e arrependimento. Se Isaías prediz, João Batista prepara, Maria espera. Temos o profeta, temos o precursor, temos a mulher. Maria é o grande exemplo de fé e de espera no advento. Nesse tempo nós estamos sempre imaginando Nossa Senhora como um barrigão. Ela está prestes a dar à luz. Ela não apenas esperou fisicamente pela vinda de Jesus. Ela rezava, ia no templo porque ela queria rezar para que o Messias viesse logo. Será que ela sabia, antes da anunciação, que o Messias que ela pedia para vir logo seria justamente vindo por uma das mulheres de Israel? Viria por ela. E veio por ela. E ela soube na encarnação. E ela começou a esperar fisicamente pela vinda do seu filho, como qualquer mãe espera fisicamente pelo seu filho, acaricia a barriga, o meu filho vai vir. Ela esperou por Jesus fisicamente, mas ela também esperou espiritualmente. Ela acolheu no seu coração o mistério da salvação.
Maria é a mulher que, com total confiança no Deus de Israel, ela era alguém que servia ao Deus de Israel, ela fez um voto de servir a Deus no templo, como uma das virgens que servia no templo. Ela disse sim ao plano de salvação, ela esperou com paciência na vinda do Messias, ainda mais sabendo que o Messias seria o seu filho. Ela esperou com amor a concretização da promessa que foi feita lá para Adão e Eva, foi renovada em Noé, foi renovada novamente em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, em Davi, em todos os profetas. Então se realizou nela. Em Lucas 1,38, Maria responde ao anjo, Ecce ancilla Domini, eis aqui a serva do Senhor. Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra, anjo Gabriel. Ela nos ensina que essa espera do advento, Isaías anuncia, prediz, o Batista prepara, Nossa Senhora agora ela espera, mas uma espera ativa, carregada de esperança, de confiança, de amor, de fé. Ela não só espera a vinda de Jesus no seu ventre, mas espera na oração dentro do seu coração e quer que o mundo inteiro espere o seu filho para que seja salvo por esse filho. Maria é o modelo perfeito de como nós hoje, no tempo do advento, devemos esperar o Senhor. Ela não só esperou a primeira vinda de Cristo, mas também hoje, quando nós temos devoção a ela, quando nós imitamos o que ela faz, quando nós meditamos os seus atos, quando nós recorremos à sua intercessão, quando nós olhamos para uma sua imagem, quando nós temos atos de amor e de devoção à Santíssima Virgem como nossa mãe, quando nós recitamos as contas do Santo Rosário, ela nos ensina também a esperar pela segunda vinda do seu filho, e não é à toa que ela apareceu em Fátima, apareceu em Garabandal, apareceu em Lourdes, e nessas aparições ela sempre exorta o povo a rezar, a fazer penitência, como que a preparar a segunda vinda do seu filho. Jesus veio a primeira vez por Maria, a segunda vez também virá por Maria, e essas aparições aí nos mostram isso. O advento é o tempo de nos preparar interiormente para a festa do Natal, assim como Maria fez, e de nos preparar também interiormente para a parousia, a segunda vinda de Cristo, que Maria nos ensina como fazer, com fé, com oração, com confiança, com reta doutrina, com piedade. Maria nos convida a esperar e nos convida a colaborar, porque ela disse sim a Deus. Nós temos que dizer sim à graça para que Deus faça algo na nossa vida. Para que o plano de Deus concretizasse na vida de Maria, ela disse sim. Para que o plano de Deus concretize na nossa vida, nós também devemos dizer sim. Isaías nos ensina esperança nas promessas de Deus. João Batista nos desafia a preparar os nossos corações. Maria nos convida a esperar com fé e confiança. E juntos, esses três personagens, Isaías, João Batista e Maria, nos mostram como nós devemos viver o advento. Com olhos voltados para as promessas de Deus, com corações abertos para a conversão e com uma espera ativa, cheia de fé, respondendo aos apelos da graça de Deus. O advento é este tempo, meus irmãos, de preparação e também um tempo de esperança. Esperança no cumprimento do que Deus vai fazer. Esperança no cumprimento do que Deus quer fazer na nossa vida. Preparação para a festa do Natal. Preparação para a segunda vinda de Cristo. Preparação para na oração e no sacramento essa vinda de Cristo intermédia no nosso coração. Olhemos para Isaías, olhemos para o Batista, olhemos para Maria, para que possamos viver esse advento de maneira mais plena, aguardando a vinda de Jesus com o coração transformado. Se vocês gostaram desse vídeo, assinem aqui as notificações, inscrevam-se para seguir no canal, deem um like, compartilhem esse vídeo e comentem abaixo o que este vídeo lhes tocou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e desde já um santo advento e um santo Feliz Natal.